chamando o senhor Newton César depois de uma grande pausa. Poxa vida, essa deve ser a sensação do pessoal ser chamado pela Enterprise depois dos reparos na dock, na Deep Space Nine. Legal. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz. Bom, preparar aqui os nossos seguidores, né, lá no canal, ou aqui no canal, de que ficamos um tempo aí com uma pausa, né? Então, infelizmente, aí, por questões pessoais, primeiro de sua parte, depois de minha parte, aí tivemos que dar uma pausa com tudo, né? E agora estamos nos readaptando a uma nova realidade, fazendo essas gravações em um novo dia, um novo horário, com a esperança de que isso, né, permita dar a continuidade ao que a gente vinha fazendo, né? Vamos tentando e vamos ver se a gente consegue se adaptar. Então, essa é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Eu estou sem tempo nenhum para fazer grandes coisas, né? Então, esse tema a gente já tinha elaborado, então não vai ter grandes problemas. Vamos ver daqui para frente se eu vou ter tempo para criar temas e colocar no ar, etc. Mas como já tinha um tema na manga, não custava fazer uma experiência, né? Então, beleza. Então, esse aqui é o episódio 128 de Contatos Insólitos e o tema é O Corpo é Seu Avatar. Bom, cara, na verdade isso aqui foi uma consequência das reflexões a respeito do episódio anterior, né, que foi o episódio 127, né, dizendo, cujo tema era o universo extrafísico é você, né? Desculpa, eu também estou com sinusite para ajudar ainda, né? Ainda estou com uma sinusite, cara. Bom, então vou ficar fungando aqui o episódio inteiro, paciência. Bom, no episódio anterior, então, a gente estava analisando a curiosa condição nossa, né, de estarmos no plano físico e extrafísico ao mesmo tempo, né? Porque se a gente for considerar a fisicalidade como a capacidade que nós temos de descrever a realidade de forma exaustiva através de números ou quantidades, o oposto, por consequência, resultaria o quê? Num universo extrafísico, né? E existem essas coisas, ou seja, todos os aspectos subjetivos da experiência humana, eles são impossíveis de serem mensurados através de quantidades, né? Então, isso me fez pensar a respeito de o quão louco seria essa experiência aí nas minhas viagens mentais, né, de estarmos realmente inseridos em um corpo muito parecido com aquela sensação do filme Avatar, né? Nos passa. De a gente estar num planeta alienígena, vestindo uma espécie de nave barra corpo, né? Onde estaríamos explorando essa experiência encarnatória nesse planeta em particular, né? Com toda a sua riqueza cultural, as suas belezas naturais, mas também as suas contradições e as suas coisas mais terríveis em termos de sofrimento, né? De qualquer maneira, foi viajando nessa maionese que eu embarquei nessa viagem, né? O corpo é seu avatar, significando justamente isso, né? De que me passa essa impressão de como ser subjetivo, né? Que nós somos, de que estamos inseridos nessa realidade chamada corpo, como se fosse uma nave, né? E até a própria linguagem, cara, nos parece indicar essa direção também, né? Porque a gente fala o meu corpo, né? A gente não fala eu, o corpo, né? Dificilmente a gente fala assim, fala o meu corpo, dando a ideia de que algo possui uma segunda coisa, que no caso é o corpo, né? Esse algo que antecede ao corpo seria o quê? A consciência, né? Ou seja, algo que nós intuímos que é algo anterior à própria existência do corpo físico. A gente fala nosso corpo, meu corpo, né? Dando essa ideia de que possuímos o corpo como algo que nos parece ser a nossa nave particular aqui encarnados nesse planeta, né? E, obviamente, com o advento da morte, nós voltaríamos à condição original, sairíamos do game, né? Desse game imersivo, né? Totalmente imersivo, e voltaríamos à condição original, que seria a da condição extrafísica. Aí alguém pode perguntar assim, né? Poxa, mas como assim, né? Você já não é extrafísico? Não foi essa a temática do episódio anterior? Sim, então justamente por isso nada nos diz, né? A não ser que haja uma arbitrariedade muito grande, mas nada indica que com a morte do corpo físico, já que a ideia é justamente termos algo para sobreviver aqui nessa condição em particular, né? Muito particular, né? Falando nisso, né? Que é a condição desse planeta na periferia de uma galáxia muito comum, entre trilhões de outras existentes,
de que ao acabar essa experiência você voltaria à condição original, mas desta vez sem o enclausuramento do corpo físico. Então, seria mais ou menos essa ideia aqui que eu ia passar para você já fazer os seus primeiros comentários, e me perdoe mais uma vez pela sinusite que está pegando. Mas vamos embora. Não, eu acho legal. Provavelmente, as analogias que todo mundo usa, a gente vai usar várias, a gente tem usado e vai continuar usando, porque algumas coisas são muito difíceis a gente conseguir encontrar palavras, vocabulário para conseguir expressar esses flashes e lapsos de realidade que a gente consegue captar que está além da materialidade. Né? Mas voltando, provavelmente as nossas analogias elas vão ser ainda assim pobres, aquém da realidade com R maiúsculo, mas eu acho que o que importa é que a gente dê passos adiante, né? A ideia de que só o corpo funciona, isto é, só o materialismo existe, a gente já transcendeu. Ponto. A partir daí a gente começa a explorar, tenta ter a ousadia de tentar entender algumas regras da gramática do jogo cósmico. É muita petulância, mas isso estamos. E qual o problema, né? E das metáforas que a gente poderia encontrar, essa ideia da consciência entrando num corpo, usando enquanto vivência dessa experiência, de todo o cenário que a gente também comentou nos episódios anteriores, tentando fazê-la do mais completa e plena possível, até o dia que ela tem um fim material e continuaria de outras coisas, como seria essa volta e esse retorno é só especulação, mas eu acho que ela já é um passo além de uma tentativa de explicação de como é que funciona o jogo cósmico, ela é bem do jeito que o pessoal da teoria integral gosta. Ela amplia e inclui, ela transcende e inclui a anterior. A materialidade continua aqui, não negamos ela, sabemos que ela está aí, mas ela não é a única coisa que existe, não é, ao contrário do que uma boa parte da população planetária, e vamos ser sinceros, é como a gente a gente vem aqui sem manual de instruções e o que nós temos a decifrar e a interpretar é isso, o que está nos nossos 5 ou 6 sentidos físicos. É normal que assim seja. Quem matura, quem cresce em níveis de consciência, consegue enxergar planos maiores e ver que não é isso. É o que a gente está fazendo agora, e eu acho que essa ideia é bem interessante. A gente pode depois explorar mais, até porque, como a gente conversou nos últimos tempos, eu tenho visto a ideia de não só mais corpo e mente, mas corpo e mente como uma coisa só. Então, essa visão só do Avatar, ela coloca, se a gente não for bem claro em como a gente está entendendo ela como o teu preâmbulo, dá a entender que o corpo é menos importante do que a essência em si. E não necessariamente. Ele é parte desse pacote nessa vivência aqui. Né? Mas é bem legal. Acho que é bem... Eu fiquei pensando nessa ausência que a gente teve na metáfora. Ela encaixa direitinho. Ela encaixa bem legal em vários aspectos. É bem bacana. Depois vai ser legal como a gente começar a transcender e tentar explorar outras coisas. Vai ser bem legal. Então, aqui só aproveitando, né, pegando o gancho aí, na verdade, eu não quero menosprezar em momento algum, né, a ideia de termos um corpo aqui, disso ser secundário. Muito pelo contrário, eu acho que há uma boa razão para nós estarmos encarnados aqui. Isso, para mim, passa uma ideia de algo muito importante, né? Não seria à toa. Afinal de contas, tanto sofrimento assim que existe nesse planeta não seria à toa, né? Porque o problema maior não é o sofrimento em si, é o sofrimento sem um sentido para ele, né? Então, eu acho que há um sentido muito grande de estarmos encarnados e essa valorização é importante, né? Então, de fato, eu acredito sim que é algo importante demais, senão não teríamos tantas pessoas aqui encarnadas nesse planeta, fazendo fila, inclusive, para encarnar aqui, né? Deve ter alguma boa razão para isso acontecer, né? No momento, são 8 bilhões da história da qual a gente tem conhecimento. É o maior número de pessoas simultaneamente encarnadas aqui. Segundo as investigações, as pesquisas que eu vi, no total, teria havido 100 bilhões de pessoas na história inteira da humanidade, mas isso é chute, porque a gente não sabe exatamente o que foi. É um momento único, né? Agora, e é sensacional pensar nisso. Eu gosto muito de pensar nessa história. É como você falou agora há pouco. Tem uma razão para a gente estar aqui, tem uma razão para sermos fenotipicamente diferentes,
tem uma razão para que várias coisas aconteçam, tipo cortes, dor, mutações, coisas estranhas. Tem uma razão para tudo isso, né? E quando a gente começa a ver o impacto que pode ter, não só na pessoa em si, mas as pessoas perto, ao redor, o que isso significa para a sociedade, para grupos maiores. Cada vez que a gente amplia o nosso nós, fica mais interessante ver como é interessante esses detalhes de cada corpo. E a gente só está, por enquanto, falando de corpos humanos. Imagina se a gente começar a incluir no pacote outras relações que a gente está toda hora em intersecção com todas as outras criaturas sencientes. É fascinante isso. Ah, sim, né? Sem falar sobre os outros seres vivos também, né? Que nem vamos entrar no mérito, mas também fazem parte do pacotão. Outra questão também que você mencionou, que eu acho que é importante esclarecer, é essa ideia da separação da dualidade, né? Entre corpo e mente, que também foi um outro episódio que nós abordamos isso. E, obviamente, dentro de uma visão mais una, né? Dentro de uma visão onde a unidade prevalece, o corpo é simplesmente a parte mais aparente, né? A parte mais mensurável através dos nossos 5 sentidos daquilo que nós somos. Ou seja, ao nos olharmos para o espelho, estamos vendo ali a superfície ou a imagem de algo que é muito mais profundo, de algo que é muito mais amplificado, mas por questões de sobrevivência ao longo da evolução, nos foi dada essa imagem como uma forma de priorizar a sobrevivência no ambiente planetário, né? E não necessariamente estar tendo acesso a tudo aquilo que é possível de ser enxergado a respeito de nós mesmos. Então, é por aí que eu avalio o meu corpo e o seu corpo, o corpo de todos os outros animais. Como simplesmente o que se pode ver, o que se pode tocar, aquilo que é acessível mediante os sentidos, daquilo que nós somos no aspecto individual. Do ponto de vista consciencial, na base, no substrato de toda a natureza, há ali também uma junção de todas as nossas consciências, onde ali nós deixamos de ser indivíduos e passamos a ser simplesmente um ser apenas, né? Que não pode ser também caracterizado como algo antropomórfico, mas, obviamente, uma mente ou uma consciência de nível cósmico que a gente, eu acho que não tem a mínima ideia, não tem noção alguma de como isso pode ser, a não ser por certas pinceladas, assim, muito humildes, em casos específicos de experiências com substâncias psicodélicas, onde as pessoas mencionam que conseguem ter essa sensação de estarem dispersas pela natureza ou algumas vezes assim tendo uma experiência de estar encarnado em um animal em particular, né? Coisas desse tipo. Mas é só para fazer essa ponte aí entre o que você disse. Né? Boa, boa. Sabe o que me ocorreu também? Bom, a gente continua na mesma seara, né? Apesar das coisas que acontecem na vida, a nossa luta contra a ignorância antes de desencarnar, ela não para. Então, a gente continua pesquisando e tal. Estava lendo um dos vários livros do Ken Wilber que eu ainda não tinha lido, e estava comentando assim, ele reforça a ideia, a gente sempre, qualquer tipo de análise, a gente não pode deixar de tentar olhar pelo aspecto individual, coletivo, interior e exterior. E a gente entende, quando a gente começa a falar do corpo e tal, veja se você concorda comigo. Inconscientemente, a gente pensa na pessoa, né? Pensa na pessoa, sempre a pessoa. Ou a gente dá um salto geral e fala da humanidade como um todo. A humanidade está perdida, o mundo vai para o buraco, como se a gente não se concordasse. E, na verdade, a gente tem que ver, eu acho, e aprendi com eles, que a gente tem que tentar ver em todos os aspectos, tentando ver ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Exemplo. Pegando o exemplo do corpo como um avatar, a gente imagina essa consciência individual que entrou, vivencia aqui, enquanto esse corpo está vivendo, depois ele sucumbe materialmente e essa individualidade volta para viver outras coisas que a gente especula. Supostamente, a tendência seria voltar à grande consciência cósmica, ao profundo, ao tal. Especulamos. Agora, a gente tem que lembrar sempre que esse corpo, ele não é só a experiência que ele vive aqui, é fundamental as relações que ele estabelece com outros corpos, que é o que o pessoal fala sempre, é fundamental, não só no âmbito interobjetivo, isto é, o toque, a relação pessoal, mas também no aspecto intersubjetivo, criação de culturas, criações de tradições, criações de linguagem,
toda a relação só tem sentido se esse corpo tiver em relação a outros corpos, senão não tem porquê. Né? A gente costuma esquecer isso de vez em quando. Né? É aquela ideia de que é uma convivência, né? É um processo relacional, né? Ele não é isolado, né? Então não faz sentido pensar, isso incluindo inclusive as outras espécies também, numa simbiose muito grande. Né? Objetivamente, tocando, relacionando-se, ocupando o mesmo espaço-tempo, e subjetivamente, compartilhando, trocando ideias, sensações, pensamentos, nos dois âmbitos. E aí a coisa fica muito mais louca, muito mais interessante. E é justamente no campo das ideias onde há essa relação, onde a gente consegue observar algo que a gente sempre mencionou, né? Nos episódios lá atrás, não vou lembrar agora o número não, mas que é a questão da verdade consensual, ela é construída através disso, né? Ou seja, aquilo que nós consensamos como a realidade aceita, né? Ela me parece muito atrelada a esses parâmetros subjetivos, né? Que vão sendo construídos ao longo da história, obviamente com esse empuxo muito grande da gravidade da cultura, né, cara? Do aspecto cultural, que realmente nos coloca de volta aos eixos, né? Nada como um dia a dia, nada como um cotidiano para fazer você esquecer quem você é em origem, né, cara? Justamente para te colocar nessa ciranda mais uma vez, né? E fazer você esquecer, inclusive, experiências super marcantes, como experiências de pico e outras do tipo, né? Inclusive as próprias experiências psicodélicas, né? Apesar de eu nunca ter utilizado nenhuma substância desse tipo, seja LSD, ou psilocibina, ou DMT, seja lá como for, os relatos são bastante contundentes, né, em relação a isso, de que desde que se faça de forma controlada, em um ambiente, obviamente, propício para isso, né, com a intenção bem clara do que se fazer e com qual intuito, essas pessoas, mesmo que passem por experiências super marcantes, comparáveis inclusive com o nascimento de um filho, a morte de um ente querido, tamanha é a força dessas experiências, passado alguns dias a mente volta feito assim, um foguete para a realidade cotidiana e você já passa, né, depois de um certo tempo a dizer, será que o que eu vivenciei foi real mesmo? Né? Isso aqui, agora eu posso fazer uma ponte, inclusive, Newton, com as nossas próprias experiências de campo, né? Porque isso acontecia de verdade, e isso sim eu posso falar, né? Onde não havia ali uso de substâncias psicodélicas, mas experiências insólitas, né? De caráter que nós interpretávamos sempre como de caráter alienígena, ou de natureza alienígena, e passado um certo tempo, o cotidiano engolia essas experiências de uma forma espetacular, né? Daí a importância de você anotar tudo, né? Sempre, para você ter um registro, porque a nossa mente tem uma capacidade absurda de se auto-enganar, né? Eu acho que é da natureza intrínseca da mente de conseguir se auto-enganar o tempo todo. Então, se você não tiver um bom registro disso, você acaba se questionando a si próprio com o passar do tempo. Tamanha é a força da cultura e a força do dia a dia que nós vivemos que nos gera esse esquecimento tão grande. Né? Muito bem colocado. Aquele livro que eu te passei, o mito do normal, resvala um pouco nisso, né? Existe uma tendência a tentar normalizar coisas como se fosse uma força de conformidade. Funcione entre esses dois limites, fora daqui você não será bem-vindo, bem aceito e será marginalizado. Muito bem colocada essa tua parte das experiências fora do cotidiano, e eu complemento com a ideia, mesmo os nossos avanços em linhas de conhecimento, inteligências absolutamente, vamos dizer assim, normais, mas com N maiúsculo. Por exemplo, parte cognitiva. A gente vai crescendo, a gente muitas vezes aprende, adquire conhecimentos, sabe que devemos incorporá-los para vivermos melhor, mas algumas forças são tão fortes, forças genéticas, culturais, familiares, às vezes são tão fortes que nos puxam para baixo. Moralmente também. Muitas vezes nós crescemos moralmente, mas quantas vezes nós mesmos não caímos? Eu caí nessa de novo? Em várias das linhas, emocionalmente, como é que eu caí nessa armadilha de novo? Eu tenho consciência dela, eu tenho conhecimento dela,
mas ela não amadureceu o suficiente para ela deixar de ser pico e passar a ser platô, né? E isso nada excepcional do dia a dia. Então, essa força centrípeta, essa força de gravidade puxando para baixo, ela é muito forte. Daí o esforço do crescimento, daí a dificuldade da maturidade, daí como é complicado saltar estágios de consciência e mantê-los. E nas várias inteligências, nos vários níveis que a gente tem. E, por outro lado, daí o fascínio da convivência humana. Como é complicado, como é difícil a nossa convivência. Se é conosco mesmo, imagina, conosco mesmo começa a brincadeira. Imagina quando a gente se relaciona, a parte relacional que é fundamental. É fascinante. Como diria o senhor Spock. Mas também, muito dessa dificuldade também advém dessa nosso nível de relacionamento uns com os outros muito superficial, né? Muito raso, e também o nosso entendimento da realidade sendo muito raso, e também o vocabulário né, utilizado no dia a dia, com palavras voltadas simplesmente para coisas muito rasas. Então, o que acontece? Nesse universo superficial, como é que você vai levar a cabo níveis de qualidade de relacionamento que exigem literalmente um aprofundamento muito grande, sendo que no dia a dia a gente não se utiliza desses mecanismos, dessas ferramentas, né, cara? Então, isso gera um complicômetro ainda maior para a gente lidar com essas questões. Olha aí, você acabou de dar um exemplo daquilo que eu queria dizer, acho que não poderia ser melhor. Teoricamente, a gente tem a fórmula, a gente tem um mapa, vamos aplicá-la. E a gente tenta aplicar de uma certa maneira, mas vive uma ou outra coisa que acontece, a gente esquece, a gente cai. Mas eu, como eu estou numa fase compassiva, eu tendo a acreditar que é parte do jogo, é assim mesmo que a coisa vai, é aos trancos e barrancos, você não vai chegar do gafanhoto ao Buda sem arranhões, sem cicatrizes, é do jogo cósmico, é assim mesmo que tem que ter. E outra parte importante que me veio agora do relacionamento é nós nos ajudarmos uns aos outros para poder enxergar esse tipo de coisa, para poder detectar essa conformidade que nos encasula, para poder nos apontar sombras que estão aí no nosso inconsciente, nos assombrando, com perdão da redundância, sem a gente perceber, e funcionando como espelho. E, para terminar, a gente, sabedores que muitas coisas, as coisas que valem a pena na vida, demandam tempo e profundidade, a gente precisa criar espaço e tempo para que elas aconteçam. Senão, nós somos corresponsáveis pela vida ruim que a gente tende a estar levando. Esse é outro problema também, nesse mundo cada vez mais cheio de estímulos, né? Onde os estímulos em excesso vão levar o quê? A vícios, né? E distrações mil, né? Então, assim, fica extremamente complicado você cavar esse espaço para que isso ocorra. Esse mundo cada vez mais lotado de coisas para se fazer, né? E o tempo cada vez mais escasso, como é o meu caso, por exemplo, estou passando justamente por isso agora, né? Meu tempo extremamente reduzido. Agora estamos gravando esse vídeo aqui às 11 horas da noite, né? Vou tentar subir isso ainda hoje, se não conseguir, subo amanhã, mas enfim. Então, assim, infelizmente a gente tem esse estilo de vida extremamente maçante que nos impede disso acontecer. Não é legal. E aí a gente está fugindo um pouquinho, mas está indiretamente, está ainda no espectro da coisa, que puxa vida, não podemos cair na armadilha que a maioria das pessoas cai, que é terceirizar a coisa. Essa realidade quem criou fomos nós. Então, nós, usando aquele velho adágio, criamos o buraco, entramos nós no buraco, nós que temos que sair do buraco, né? Então, puxa, todos nós passamos por... Isso é o fascinante da vida. Altos e baixos, mais ou menos energia monetária, mais ou menos energia psíquica, mais ou menos energia física, é do jogo cósmico. O importante legal, qual que é o importante para mim? É o meu bem-estar, com B maiúsculo e E maiúsculo, então eu vou priorizar. Eu adoraria aquele escapismo legal. Eu vou ter que dizer não.
difícil no começo, mas depois da 10ª vez eu consigo fazer. O pessoal que faz academia diz isso, né? O difícil é dar o primeiro passo, sair da cama. Depois que você saiu da cama, pô, vai, a dopamina ajuda. Quando o foco é o meu bem-estar, é o que eu saquei para mim, é o meu propósito de vida, teoricamente fica mais fácil. Claro, porque eu digo teoricamente, porque a gente vai contra a conformidade do mundo que a gente acabou criando. Nós co-criamos esse mundo conformista. Então a gente tem que dar um jeito de conviver nele, como diriam os grandes, o pessoal da New Age anterior. Nós vamos ter que conviver nesse mundo pelas bordas, enquanto não tem outro, até ele for se consumindo e a gente poder criar outro nas bordas, tentando sair do meio, porque no meio a gente acaba querendo um buraco negro, não vai sair dali. Não vai sair dali. Outro aspecto que eu queria pedir a sua permissão para falar a respeito seria essa percepção de que a nave-corpo, ou o avatar, como, né, faz jus à metáfora utilizada no tema de hoje, poderia também nos passar a ideia de que há uma consciência ali, né? Agora, lógico que essa visão, eu tenho que confessar que ela foi mudando ao longo do tempo. No começo, a questão do estar encarnado era muito presente, né? Ou seja, você como consciência entrando em um corpo físico, mas hoje eu vejo o corpo físico muito mais como, da maneira como eu mencionei antes, né? Como um reflexo, imagem ou o acesso parcial que nós temos em relação a nós mesmos, né? E não como a gente adentrando em uma cápsula, que eu acho que aí... Porque toda metáfora, né, cara, ela tem os seus limites, obviamente. Então você pode usar a metáfora até certo ponto, a partir do qual ela já começa a encontrar ou esbarrar em certos limites que você não consegue avançar muito nele. Então acho que aí a metáfora do avatar, ela começa a perder a sua consistência, porque eu não vejo mais a questão do encarnado como você vestir uma roupa, não vejo mais assim. Eu confesso que antigamente eu pensava assim, mas hoje não penso mais dessa forma. De qualquer maneira, o que eu queria dizer com isso? Que nos passa a ideia de que se há uma consciência, entre aspas, por trás daquele corpo, de que ela sobreviverá ou continuará a sua jornada após o descarte desse corpo, o descarte dessa nave, nada nos impede a pensar de que não haveria uma pátria ou um planeta de origem para essa consciência, né? Porque se ela volta a ser reintegrada, e aí a gente pode questionar, eu acredito realmente, mais por intuição, para falar a verdade, do que por lógica, de que haveria uma hierarquia de níveis de consciência da individual até a cósmica, a gente não faria essa migração instantaneamente, sei lá, morreu, faleceu, já está integrado com a consciência cósmica de uma vez. Eu não vejo muito por aí. Eu acho que faz mais sentido haver uma certa hierarquia com entidades com maiores ou menores níveis de consciência, da mesma forma como é aqui, né? Ou seja, assim como é em cima, é embaixo, de que isso tivesse uma continuidade. Mas, de qualquer maneira, a questão que eu gostaria de salientar aqui é que essa percepção de espaço-tempo, né, e de vinculação ao planeta estaria simplesmente circunscrita às condições materiais aqui apresentadas e não à origem de fato nossa, né, dessa consciência a um planeta em particular ou a um local, uma coordenada geográfica em particular, mas simplesmente do cosmos no geral, porque fugiria dessa percepção limitada ou essa consequência que advém de nossas percepções, que é a questão do espaço-tempo, né? Como é que essa vinculação do espaço e do tempo, nesse planeta em particular, acabaria sendo dissolvida e a partir daí não faria mais sentido você pensar em um planeta de origem. Todos nós seríamos alienígenas. Colocado, muito bem colocado. Mas me ocorreu também duas coisas. Primeiro, como essa ideia da hierarquia é muito interessante porque a gente está assimilada entre a gente não consegue pensar de outra maneira. Provavelmente existe, a gente olha para a natureza, existe, olha para nós mesmos, existem, mas olha só um exemplo, como é que ele chamava? Acho que é Rebelião de Lúcifer, um dos livros mais famosos do Benítez, né? Que ele pega o livro de Urântia e tenta decupar ali. Supostamente ali tem os famosos superconglomerados de conglomerados de Nebadon, Micael de Nebadon, uma série de coisas. Se não me engano, existem alguns grupos que dizem que a gente fica vinculado a esse tipo de hierarquia, não é para sair daqui para qualquer lugar, de qualquer jeito. Deve ter uns porquês para as coisas acontecerem. Outra coisa que eu também acredito, todas as tradições roçam a grande realidade com a Revaiusco, mas não a detêm totalmente.
O espiritismo roça um pouco dessa realidade. Parte do espiritismo considera muito isso. Muitas pessoas que desencarnam mal precisam de uma fase intermediária para poder juntar os cacos, vamos dizer assim, dessa consciência individual, para poder seguir jornada antes. Deve existir alguma coisa assim. Não digo que seja exatamente como André Luiz e a sua estrutura de cura, porque isso é bem humana, mas não descarta a possibilidade de que possa vir a ser assim. Só um entre parênteses, o Luiz Tadashi costuma fazer uma observação muito interessante. Ele fala, se a gente visitar grupos espíritas e tal, quando as pessoas falam da origem delas, ninguém nunca fala assim, eu morri da explosão atômica em Hiroshima ou Nagasaki. Ninguém, nunca fala que... É como se ele dissesse, olha, alguns tipos de morte parece que são tão pesadas que não deu ainda para a pessoa voltar. Requeriria, supostamente, um tipo de trabalho mais delicado, mais complicado assim. Mas, de novo, a gente se barraria no que você acabou de falar sobre, peraí, espaço-tempo funciona de um jeito aqui, fora daqui é outra jornada. Mas sabe outra coisa também que me ocorreu antes de passar a bola para você? As grandes tradições, olha, uma coisa que a gente estava esquecendo agora há pouco e me veio agora, elas usavam termos do tipo corpo etérico, corpo áurico, corpo búdico, como se fosse uma estrutura superpostas em cima dessa parte física, que ela seria a única visível, mas não a única, que faz parte de todos, vinculadas a níveis e estados de consciência de cada um de nós. E níveis hierárquicos, né? Também. Faz sentido, né? Perdão, alguém estava enxergando alguma coisa e não encontrou termos melhores. Por exemplo, por que corpo búdico e não corpo moisésico? Está muito vinculado ao que a pessoa está vendo e à estrutura dela. É o que o pessoal da teoria integral diz. Você sempre vai interpretar a tua experiência transcendental de acordo com o nível de consciência, o estágio que você está. E vai muito também da capacidade que a pessoa, na época em que é vivenciado aquilo, né, de conseguir ter essa habilidade para juntar as palavras corretas, que não vão ser nunca literais, mas vão apontar para uma direção em particular, né? Então, quando você fala corpo búdico, talvez seja realmente uma forma de apontar para uma direção em particular, cujas palavras ou cujo poder de alcance delas não dá conta de chegar. Então, simplesmente, eu uso uma direção, uma seta, né, que é a questão da simbologia, a questão da metáfora. Elas têm esse poder, né, de justamente nos apontar em uma direção, mas não é literal. Então, bem colocado. E de novo, experiência de pico, por definição, ela é vivenciada e ela volta. Ela não fica, ela não vira um platô. Quando ela vira um platô, ela vira nível, estágio de consciência, né? E se você vai para ali, você vivencia, é o topo da montanha-russa, vamos voltar. E quando eu volto para esse estado e tento interpretar de acordo com o que eu estou vendo agora. E é muito interessante que isso até reforça um pouco o que você falou há uns 10 minutos, com relação a tomar nota das experiências. Quando a gente toma nota das experiências, a gente consegue relembrar os fatos e nos permitir dar outras interpretações aos fatos. Não vamos mudar os fatos, podemos mudar a maneira que interpretarmos os fatos, o que mostrará caminhada, jornada, maturidade, expansão de consciência. A interpretação é mais inclusiva, ela é mais abrangente, mas os fatos não mudaram. Isso é muito legal. E esse é justamente o problema da memória, né? Se a gente confia demais na nossa própria memória, a memória ela tende a distorcer os fatos. Ela vai distorcer. É justamente o processo contrário. Então, o ato de anotar, ele nos ajuda realmente a fixar aquela ideia no papel, a frio, eletrônico, seja lá o que for, mas estão ali os fatos descritos, né? A interpretação, como você falou, pode variar, né? Pode mudar ao longo do tempo, mas o fato em si permanecerá intocável. Isso é importante. Segundo os neurocientistas, toda vez que a gente relembra, a gente distorce. Complicado. Inconscientemente. Ainda bem que eu tenho bastante registros. E é do jogo. Não tem por onde. Mas é interessante, então, cara, pensando assim, então, no nosso corpo como um avatar, e aí você consegue observar, fazendo um link com várias questões,
o quanto que faz sentido toda essa história, né? Num âmbito mais aprofundado. Então, por exemplo, né, o corpo plenamente adaptado às condições terrenas, né, em determinadas circunstâncias bastante limitadas, inclusive dentro da esfera terrestre. Como assim? Né? Você pega, por exemplo, regiões extremas onde o corpo não tem a mínima chance de sobreviver. Há pouco tempo na história não teria condições de sobreviver sozinho. Hoje em dia existem equipamentos, existe tecnologia. Para isso, a gente consegue estender um pouco mais a nossa sobrevivência em determinadas circunstâncias, mas não dá para você fazer o que bem entender, né? Então, por exemplo, você pega lá Monte Everest, né? Então, chega uma determinada hora que o nosso corpo ele sucumbe, ele não aguenta, né, tamanha pressão sobre ele, né? A mesma coisa o fundo dos oceanos. Tivemos recentemente essa tragédia, aquele submarino lá que foi explorar o Titanic, né? Pressão extremamente absurda, né? Que provavelmente foi a causa da implosão submarina. Então você vê, né? Se você olhar a Terra de cima, né? Como tem já alguns documentários que eu já vi, né? A camada atmosférica ela é simplesmente uma coisa bem fininha, como se fosse praticamente uma folha de papel sobre a superfície. Então, apesar de nós, pela nossa perspectiva, percebemos ou sentimos que o planeta é muito grande, né? Nós temos acesso a uma porção de coisas, isso perante o universo não representa absolutamente nada. Então, é um corpo com bastante limitações, dentro de uma circunstância extremamente limitada, mas funcionando realmente para aquele habitat, né? Então, é uma viagem, mas é uma viagem realmente dentro de certos parâmetros esperados, e talvez isso nos dê justamente a ideia de aprendizado, porque a gente pode fazer uma transposição para as experiências em laboratório, onde você tem experiências controladas dentro de um ambiente determinado. Aqui, lógico, salvo as devidas proporções, daria para se fazer essa analogia também ao se encarnar, né, ao adentrar nesse avatar, onde as condições seriam mais ou menos esperadas, né? Por mais que houvesse a possibilidade do livre-arbítrio, agora entre aspas, porque né, é bastante questionável esse conceito também, de você transitar por entre os limites dessa condição, mas também ser muito semelhante a uma experiência em laboratório, né? E aí, por que não a gente especular a respeito dessa ideia que está muito em voga ultimamente, que é a ideia de estarmos dentro de uma grande matrix, né? Não, bem colocado. E essa ideia da experiência controlada, à primeira vista, a frio, dá a ideia de que as possibilidades são muito limitadas. A gente imagina ratos em laboratório com experiências, com possibilidades de tomadas de decisão muito limitadas. Para o planeta, não. Para cada indivíduo aqui, não. E cada indivíduo se relacionando com outros, não. É praticamente infinita a quantidade de coisas que podem vir a acontecer neste pequeno planetinha, neste pequeno sistema solar, nesta pequena galáxia, né? As variáveis são muitas. E aí fica fascinante. Olha o tamanho do jogo cósmico, né? Qual foi o filme que acho que foi um daqueles do Men in Black, que no final o pessoal tem um alienígena que pega e começa a brincar como se fosse a galáxia, como se fosse uma bolinha de gude e joga para cima, né? Você vê o tamanho da escala do que é a coisa, né? Tem sentido, é do micro para o macro, é do menor para o maior. E isso é fascinante. E a ideia você falou agora há pouco da ideia da atmosfera, da superfície do planeta Terra, não tem como a gente não lembrar da ideia do princípio antrópico, né? Que parece que teve uma idealização para que a gente conseguisse chegar para a consciência neste planeta, chegasse nesse nível ótimo. A gente sabe que não consegue viver no Everest, mas arriscamos. Procuramos e já sabemos os lugares onde a vida é ótima. Já sabemos, e estamos lá. Não é à toa que a maioria das pessoas vive nas costas, né, das praias, não é à toa. Agora, a gente conseguiu explorar. Chegamos lá onde está o Titanic, conseguiremos viver lá com muita dificuldade, mas há vida lá, há vida lá. Então, isso é fascinante. Nesse planeta, as coisas acontecem. A vida dá um jeito. Isso também é uma frase, acho que do Jurassic Park. A vida dá um jeito, né? Ela consegue vir. E a gente observando isso, entendendo isso, estudando, opa, onde é que eu me insiro nessa brincadeira? Isso é que é fascinante. Qual é a lição a ser aprendida? Quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, a coisa fica legal. O que a gente está fazendo agora é legal. Tem esse corpo, essa consciência, para que ele serve? Vamos entender um pouquinho mais? É só para carregar uma coisa, como você falou? Não, isso é uma época, isso passou, essa fase já passou. Não é só isso, é mais complexo e mais fascinante que isso, né?
Tem outras coisas envolvidas. Isso que é muito legal. Quer ver uma coisa que me fascina, desculpa te interromper? O que é uma doença autoimune, cara? O que é isso? É o corpo dizendo, entro em batalha contra você mesmo, te vira, jacaré. Né? Que loucura é isso? Isso é parte do jogo, acontece, e a gente tem que conviver com ela e procurar entender o porquê, que lição está por trás disso. E você vê, né, que mesmo esse conceito de o que é alienígena e o que não é, né, cara? Você acabou de citar o exemplo aí do submarino lá para investigar o Titanic. Para nossa condição ali, é realmente muito precário sobreviver ali, mas existem outras criaturas que lá estão. Para elas, ao nos ver, nós somos os invasores, nós que somos alienígenas. Isso está acontecendo aqui agora no planeta Terra, né? Nós, ao olharmos para aquelas criaturas, podemos ter a impressão de que elas são os alienígenas, né? Então, é tudo uma questão de consciência mesmo, onde você percebe que quanto maior for a sua consciência, maior for a sua noção a respeito da existência de uma ampla hierarquia, que ela é tão ampla quanto possível imaginar, mas também tão profunda quanto nós podemos conseguir imaginar isso, ela se estende para todos os lados, né? Então, o que passa a ser alienígena ou deixa de ser alienígena, vai ficando cada vez mais rarefeita essa ideia, né? Você fica cada vez menos órfão, menos refém, desculpa, a palavra errada, menos refém dessa ideia de extraterrestre, terráqueo, e a coisa passa a ficar mais mesclada, né? Onde você percebe que toda essa hierarquia do reino animal passa por nós, estamos em algum momento no meio do caminho, a gente não sabe exatamente onde, criaturas vivendo em outros planetas e assim por diante, né? Vai saber. Então, se no próprio plano físico essa diversidade ela ocorre, se a gente for levar a sério, né, aquele livro Caibalion, assim como em cima e embaixo, a lei hermética do assim como em cima e embaixo, também para além do plano físico, essas hierarquias também devem continuar, também devem ocorrer da mesma forma, né, como um espelhamento, né, talvez, dessas coisas que nós enxergamos e chamamos de materialidade, como uma aparência de algo que se encontra além do plano físico, e esse algo que está além do plano físico também apresenta essas características hierárquicas, ainda que não tão estanques como são no plano físico. Muito colocado. E para reforçar um pouco, quando a gente começa a pesquisar, pegar um tema que nos é bastante caro, o fenômeno OVNI. A primeira explicação, a primeira teoria extraterrestre vem de outro planeta, é como a gente e tal. E quem se permite aprofundar, começa a descobrir coisas interessantes, até o ponto que você chega de pessoas como é o meu pensamento hoje, uma parte considerável do fenômeno OVNI, para mim, é composta de entidades, inteligências deste planeta. Não, é que a gente não vê, mas são deste planeta. Né? E daria uma explicação, é o que Jacques Vallée está falando desde os anos 60. Né? O quanto é de extraterrestre, uma porcentagem provavelmente é de outros planetas. Faz parte, a gente sabe que é, mas não é uma totalidade. E só não estamos enxergando. E daquele planeta também são conceitos que acabam ficando cada vez mais rarefeitos. Assim, as bordas começam a ficar fluentes, permeáveis, né? As membranas. Permeáveis, exatamente, porque você passa a entender que, poxa, se são consciências, da mesma forma que nós somos alienígenas aqui, seres de outros planetas, tudo bem, autóctones do ponto de vista da materialidade, da fisicalidade, ou da genética ser específicas de uma condição planetária em particular, mas a consciência que está por trás ali, pilotando a sua nave-corpo, também, da mesma forma que nós, não ser pertencente a nenhum planeta em particular. Né? Bem colocado. E, de novo, esse crivo tem que passar por aquilo que a gente costuma valorizar bastante, que é qual é a realidade do presente. No presente você está aqui, vive aqui, bem-vindo ao clube. Amanhã não sabemos como foi, como o passado deixa para lá. Esse é um ponto. O segundo ponto são essas concepções culturais arraigadas que a gente tem que ir tirando aos poucos, como se fossem aquelas cracas que ficam em baleias, né? A gente nem percebe mais, mas elas estão lá. Demora um pouquinho, custa um pouquinho, porque a gente fica sempre com temor, imagino eu, do seguinte aspecto. Legal, se eu tiro isso, eu coloco o quê no lugar? Quando, às vezes, não tenho o que colocar, a gente teria que conviver com essa ideia de que, por enquanto, eu não ponho nada no lugar, mas eu não vou continuar me iludindo.
Eu prefiro não ter nada a ter uma coisa que eu sei que é falsa. E isso não é um passo decisivo na caminhada de amadurecimento. E não é para pôr, demora, custa. É bastante difícil, né? Principalmente porque as pessoas, elas detestam estar erradas, né? É um contrassenso tamanho, porque, na verdade, só não errar mais quem já aprendeu, né? Então, a gente vai estar sempre errando, não tem por onde, né, cara? Mas, voltando a essa questão do Avatar, cara, eu acho que é bastante compatível com aquela ideia do filme, também é a ideia do vínculo do corpo, né, ao local, né? Então, você tem aquela árvore, né, você tem toda uma cultura daquele planeta em particular que tem as suas próprias crenças, tem a sua própria fé. Então, dá para estender também essa questão, não apenas, apesar do nome ser esse, né, o tema central ser esse, o corpo é seu avatar, para a questão cultural também do planeta, para a questão, e lógico que o James Cameron, ele fez isso de propósito, né, de fazer essas analogias para que a gente reflita e pense sobre o que nós estamos fazendo aqui com o nosso próprio planeta. Né? Bem colocado. Independentemente desse vínculo terrestre, não terrestre, alienígena ou não, a pergunta crucial, ou a questão crucial é: estamos aqui, é aqui que estamos tendo essa vivência, passamos dela o melhor possível, pessoalmente e coletivamente, para todas as criaturas sencientes. E faz sentido você pensar também como experiências laboratoriais, de que, aí, apelando para outros episódios também, quando a gente estava falando sobre os sentidos, de que você manter uma condição em particular ao longo do tempo, que seria a própria a ideia que a gente abordou naquele episódio da simulação em si, colocando o quê? Disparando certas condições iniciais para que elas rodem o programa e simulem certas circunstâncias, que cada planeta e cada condição física, entre aspas, em particular, com a sua própria genética, obedecendo às suas próprias condições de gravidade, a condições atmosféricas, etc., tivesse ou fosse interessante de ser mantida ao longo de um tempo considerável, para que essas simulações pudessem resultar em efeitos interessantes para o aprendizado daqueles que estão inseridos nessas vivências, né? Então, a preservação passa a ser encarada de uma outra forma, ampliada, na verdade, né? Porque, lógico, né? Somos preservacionistas desde que eu conheço por gente, né? Desde que conheço você também. Mas a coisa se amplia ainda mais pelo ponto de vista da preservação da experiência também, né? E não apenas das condições físicas para que a experiência ocorra. Bem colocado. E mais, abre o leque nos outros níveis de inteligência espiritual. Quanto de espiritualidade está envolvida individualmente, coletivamente, com todo o redor, né? Quando a gente começa a abrir o aspecto relacional, ela cresce também. Os corpos sociais também que a gente cria. E são os grupos pequenos, núcleos pequenos, comunitários que vão crescendo e crescendo. Queiramos ou não, hoje somos 10 bilhões de seres humanos convivendo aqui em maior ou menor grau, tentando fazer disso a melhor experiência possível. Se nada... Dizem que a gente chegou no máximo, que a gente vai ficar por aí, a tendência é diminuir um pouquinho. Não importa. O mais importante é o que fazemos nós, nesse momento presente, para vermos da melhor maneira possível. Convivendo com gente que não está enxergando nada. De novo, na holarquia de desenvolvimento, quem está embaixo não está enxergando, nem sabe que o em cima existe. E é justamente esse o grande desafio, né, cara? Porque se a gente for pensar, isso você já mencionou algumas vezes em alguns episódios, de que, usando a metáfora de um grande trem, esse trem tem que entrar inteiro dentro de uma nova fase, dentro de um novo patamar de consciência, onde os últimos vagões seriam a representação dos retardatários, as pessoas que ainda não têm consciência nenhuma do que estão fazendo. Esses também teriam que necessariamente entrar. Teria que entrar todo mundo, né? Mesmo que sem condições de entendimento do que para onde aquele trem está indo, na verdade. E cabe aos que estão lá na frente convencê-los da melhor maneira possível, para que todos possam ver. Às vezes, dependendo das circunstâncias, e aí fica interessante, cada planeta, cada experiência, cada experimento é um, Às vezes não dá para esperar que a pessoa cresça, adquira nível de consciência para vir.
Ser pai, às vezes, é dizer, é assim porque eu disse que é assim. Depois a gente vai debater. Por enquanto, é assim porque eu digo que é assim. Aceita que dói menos. E não será sempre assim. Haverá um momento em que a gente vai poder dialogar, mas não é sempre que as coisas podem ser assim. Né? É bem legal isso, é bem legal isso. Bom, e fazendo uma contraposição, já agora a 10 minutos do final, a gente poderia fazer aqui o papel do advogado do diabo, né? Alegando que os materialistas vão dizer assim, putz, que viagem na maionese, afinal de contas, a mente é simplesmente um subproduto do metabolismo cerebral, vocês estão simplesmente equivocados, né? Enfim, com a morte do corpo físico não existe continuidade de absolutamente nada, mas o que acontece? Existem milhares de casos relatados de EQM, né, experiências de quase morte, onde as pessoas com total paralisia cerebral ou até morte cerebral, ataque do coração, né, paralisia do coração, possuem riquezas de experiência absurdas, né, relatam experiências muito marcantes, né, e muitas vezes retornam essas experiências dizendo, né, que aquilo foi mais real, né, do que eles consideravam até aquele momento como real. E a mesma coisa com todos os experimentos feitos nos últimos 20 anos com substâncias psicodélicas, né? Que a gente poderia citar algumas, né? 3 grupos, basicamente, né? Que é a psilocibina, LSD e DMT, e que o uso dessas substâncias, ao contrário do que a ciência sempre imaginou, né? Que acenderiam o cérebro feito uma árvore de Natal com tamanha atividade, muito pelo contrário, elas diminuem drasticamente a atividade cerebral. Então, como é que você explica? Como é que você coaduna? Como é que você comunga da ideia de que se há o uso de uma substância que diminui completamente a atividade cerebral, e isso seria, em outras palavras, na verdade, nos aproximarmos daquilo que a medicina considera como morte, isso ao invés de gerar um empobrecimento da experiência, muito pelo contrário, ele gera um enriquecimento absurdo da experiência, né? Então, isso é um indicativo de que realmente há uma continuidade, de que a consciência continua com a sua jornada ao longo da existência, para além do corpo físico. E que ela não está vinculada, ela não é um subproduto do cérebro, que esse é o grande problema, né? A gente já conversou sobre o programa da consciência, não é por aí. Eu estava lendo até outro dia alguns relatos que é bem interessante. Às vezes a gente esquece de alguns avanços que já foram feitos, já estão sacramentados, mas os batalhistas conseguem nos iludir. Existe uma correlação entre o que você pode detectar em aparelhos de eletroencefalograma com estados de consciência. Lembra daquela ideia do alfa, teta, beta, etc? Estados de meditação, as pessoas conseguem chegar aí e exatamente, você consegue saber em que estado ela está, mas você não consegue saber o que ela está pensando, o que está acontecendo com ela, a não ser que você pergunte a ela. Né? Mas existe uma relação. Existem experiências com meditadores de 2 semanas a 20 anos que isso consegue ser medido e mapeado. Outra coisa que é bem interessante você consegue chegar e fazer a seguinte análise. A pessoa viu uma maçã, no momento que ela viu uma maçã, acende uma luzinha em algum lugar dentro do cérebro dela. Aquilo que acende no cérebro dela não significa que a maçã está lá no cérebro dela. É uma coisa externa que jogou aquilo. Muito bem. Uma outra luzinha pode acender quando a pessoa tem um sentimento, ela pensa num sentimento de amor. O amor não está no cérebro, está no que ela pensou. E outra, por que não dizer uma pessoa tem um conceito de Deus e a luzinha acende lá? Significa que Deus está no cérebro? Não. São maneiras de captar fisicamente situações que estão acontecendo naquele órgão, mas que tem uma relação fora dele, totalmente fora dele. Isso está mais do que comprovado. Há uma correlação, mas não uma relação de causa e efeito. Exato. Né? Os especialistas geralmente fazem isso. Ou seja, se eu espeto meu braço com uma agulha, né? A agulha é um objeto material e ela vai pressionar meu corpo, eu vou ter uma sensação, né? Há uma relação de causa e efeito. Sim, mas o problema é que, do ponto de vista do idealismo metafísico, por exemplo, não há agulha, não há corpo, há simplesmente consciência passando por experiências, né? Então, tudo ali é consciência, inclusive a própria agulha. Então, não há uma relação de causa e efeito, sim,
mais uma vez, né, ampliando os horizontes do entendimento dessa realidade, uma experiência no geral da própria consciência, né, que está ali passando por aquela experiência no geral. Falar essa parte, e aí me veio, não sei por, olha como são as coisas, né? Como a nossa mente é louca. Te ouvindo falar da ideia da agulha, que elas não estão ali, me veio aquela cena do Matrix, o primeiro, em que já sei. Da colher, né? É. Não existe a colher, simplesmente não existe a colher. Você é a colher, né? Porque a ideia da transcendência, você transcender aquilo simplesmente, né? Não ficar fixo. Né? E outra coisa também que é muito fascinante é, quando a gente começa a reduzir o material, a gente lembra que as partículas quânticas, elas são espaço puro, os elétrons estão voando, estão em outros lugares e tal. Então, teoricamente, não haveria essa compactação. Mas elas juntas resulta nisso que a gente tem aqui. Eu não consigo atravessar a parede, teoricamente, porque num grande vazio a gente não consegue essa interconexão desses grandes vazios eles entrarem, né? Isso é muito louco. Esses grandes vazios, como o cosmos não deixa de ser um grande vazio, mas os nossos eminentes cosmólogos já sacaram. Em meio a esse grande vazio, 96 ou 94%, agora não me lembro, energia escura e matéria escura. Exato. Eles não fazem ideia do que é a restante. Isto é, estamos dando nome a alguma coisa que a gente não tem ideia do que é. Só 6% a gente entende. E olha como é fascinante os 6%. O que o James Webb está nos mostrando agora é de cair o queixo. Exatamente. A gente achava o Hubble o máximo. Pois é. Não, eu também só vou complementar aqui também outras experiências, geralmente algumas sem querer e outras não, né? Então, por exemplo, você pega os soldados do Vietnã que sofreram perda de massa cerebral, por exemplo, passando por experiências místicas, do enriquecimento da experiência. Ou você pega também aqueles pilotos americanos que passam por aqueles treinamentos para conseguir sobreviver à força G. Também relato que quando eles desmaiam, não é simplesmente um desmaio, não. Alguns se lembram de terem dormido, de terem sonhado. Dormido não, né? Porque aquilo foi provocado pelo fenômeno em si. Mas de terem sonhado naqueles breves momentos e os sonhos serem muito lúcidos. Aquele perigoso jogo do estrangulamento que os adolescentes, né, vira e mexe, fazem isso e acabam falecendo, né? Pelo amor de Deus, não façam isso em casa. É colocar um saco plástico para isso gerar um certo sufocamento, e com isso você diminui a quantidade de oxigênio no cérebro, e isso também provoca alucinações. Então, você tem vários eventos também que estão mostrando que não apenas as pessoas que fazem uso dessas substâncias, mas pessoas que possuem perda de massa cerebral ou passam por alguma experiência onde era esperado que aquilo fosse diminuir a atividade cerebral, e não, muito pelo contrário, aquilo simplesmente aumenta drasticamente a experiência pela pessoa ali que está vivenciando aquele tipo de evento. E uma das maneiras de interpretar isso, o que a gente falou agora há pouco, tem outros corpos aí acoplados, que a gente não sabe que está aí, dá outros nomes, mas que são campos, na verdade, tudo é campo, né? Isso, na verdade, o corpo não deixa de ser um campo, né? O físico que a gente consegue enxergar. Um grande campo quântico, né, que através dos nossos sentidos superlimitados ao longo da evolução, acabou ganhando essa aparência, né, que é uma aparência também consensual, né, de uma certa maneira, evoluímos de maneira conjunta com os mesmos sentidos e chegamos mais ou menos à mesma coisa, porque os sentidos são os mesmos, né? Se a gente for comparar, talvez, aquilo que se passa dentro da cabeça de um cachorro olhar para mim ou para você, deve ser algo um pouco diferente, né, uma abelha, sei lá, do morcego e assim por diante, né? Então é interessante que cada um, possivelmente imaginar, tem uma imagem de nós, né, diferenciada de acordo com os seus sentidos, né? Então provavelmente o morcego ele vai ter uma imagem mais sonora, né, de algo parecido com o corpo. Aí, sei lá, você pega um outro bicho, como uma abelha, por exemplo, não faço ideia de como seja a visão de uma abelha, mas deve ser uma coisa completamente diferente e assim por diante, né? Dependendo do fatiamento que você faz a realidade através dos sentidos, você vai ver coisas bem diferentes. O mais louco disso é que todos eles estão adaptados a essa realidade planetária, de uma maneira ou de outra. Né? E a gente, loucos, consegue fazer esse tipo de questionamento e pesquisar, que é muito louco. Mais loucos aí, né, cara? Eu acho que deu, hein?
Estamos aqui já de 1 hora. Então, parabéns, cara. Desculpa aí por mudar o horário. E o dia e horário, né? De forma Tamo junto. Vamos tentar. Mas vamos tentar fazer de agora em diante dessa maneira aí. Então, queremos agradecer aí aos seguidores, alguns que reclamaram, inclusive, né, que demos uma pausa aí, mas vamos tentar recomeçar aí mais uma vez com essa nossa seara de aventuras por campos jamais experimentados. E é isso daí, cara. Um grande abraço. Até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Até, grande abraço. Até mais. Valeu aí. Se cuida aí, se recupera aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.